Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo Microsoft Word. Galera, já com o Word aberto aí, como vocês podem ver, na aula de hoje nós vamos começar aí recapitulando uma ferramenta que foi falada na aula passada, mas é interessante que a gente dê um pouquinho mais de ênfase nessa ferramenta, que é chamada ClipArt, tá? Ela fica aqui no grupo Inserir, na guia Inserir, melhor dizendo, e no grupo Ilustrações, tá, pessoal? A gente falou rapidamente sobre ela em uma outra oportunidade, mas hoje eu vou frisar um pouquinho mais aí, explicar o que ela é e como ela poderia nos servir aí durante a nossa utilização do software, beleza? Então é interessante aí que a gente fale um pouquinho mais sobre a ferramenta para dar seguimento aí no nosso conteúdo novo, ok? Então, galera, clicando em Clip Art aqui vai se abrir uma coluna aqui do meu lado direito. Mas para que é essa coluna? Para que é essa ferramenta? Ela vai servir aí para ilustrações, tá? De modo geral, se você precisar de uma imagem ilustrativa no seu trabalho que tenha boa qualidade, existe um banco de imagens aí dentro do Microsoft Office que é instalado no seu computador automaticamente, esse pacote, assim que você instala o Microsoft Office no seu computador, chamado ClipArt, tá? Então basicamente ele é um pacote de imagens, não somente de imagens, mas com até mesmo outros tipos de arquivos multimídias, tá? Como animações, áudio e imagens ou figuras em boa qualidade, tá? Qualidade esta que vai deixar o seu trabalho com uma apresentação mais bonita, beleza? Então o ClipArt ele tem a função de ilustrar, tá? Uma ferramenta ilustrativa para que você possa utilizar em seus documentos de texto, se em algum momento houver a necessidade. Você não necessitaria aí de procurar uma imagem na internet, se caso um ClipArt que nós tivermos já couber no seu documento. É claro que existem situações em que as imagens na internet cairão até melhor pelo fato de nós não termos ClipArt para todas as situações, né? Mas temos bastante exemplos, como eu vou mostrar aqui para vocês na nossa aula, tá? Aqui no campo procurar por, a gente vai clicar no botão ir aqui do lado, para carregar todos os ClipArts, tá? Caso você tenha o nome aí da imagem, você pode digitar o nome dela, tá? Um nome relacionado. Caso você não conheça ou queira ver todas as imagens, você vai clicar em ir. Clicando em ir, como vocês podem ver, ó, vai abrir o banco de figuras chamado ClipArt. E caso você queira inserir, como eu mostrei na aula passada, é simplesmente você clicar em cima da imagem ou clicar na setinha e escolher a opção inserir, tá? Clicando em cima da imagem também funciona perfeitamente, ó, como vocês podem ver, tá aqui o ClipArt inserido no meu documento ou na minha folha, né, no meu arquivo gerado aí em branco. E aí a gente pode trabalhar com essa imagem, com outras imagens, realizando o mesmo procedimento, tá? Só escolher a imagem e clicar sobre ela. Querendo deletar a imagem, você vai clicar em delete, tá? Mesmo procedimento para a imagem. Assim também, galera, como a parte superior que vai aparecer aqui, um menu especial chamado ferramentas de imagem, é o mesmo menu de opções que nós temos quando nós inserimos imagens comuns externas, tá, do nosso computador, por exemplo, e nós já falamos aí sobre as propriedades de imagem e as suas configurações, tá? Então as configurações são exatamente as mesmas, ok? Vou deletar o ClipArt, vou fechar a barrinha aqui. Dando seguimento aí à nossa matéria, galera, já que eu já esclareci um pouco mais aí sobre a ferramenta ClipArt, já reforcei aí um pouquinho mais a sua serventia e utilização, a gente vai falar aí sobre a ferramenta WordArt, tá? Para que serve o WordArt? O WordArt nada mais é do que um texto estilizado, já pré-definido pelo sistema, que serve para você
inserir em seu documento para colocar título, utilizar até mesmo em capas, contracapas, entre outras necessidades, tá? Basicamente é um texto aí que vai dar uma boa ênfase no seu trabalho, e o mais interessante é que ele já vem pré-definido, ou seja, ele já vem programado aí com um design, e caso você queira usar esse design, ok, é só você inserir do jeito que está, e caso você queira fazer algumas pequenas modificações também será possível, tá? Então a gente vai ver aqui no exemplo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar no design que for mais interessante, que a gente achar mais bonito, tá? Então eu vou clicar aqui nesse exemplo. Quando eu escolher o exemplo, ele vai criar uma caixa de texto, como nós vimos na aula passada, porém estilizada. Ela não é uma caixa de texto simples, o texto já está estilizado, e aqui dentro dessa caixa ele coloca aí o título insira o texto aqui, tá? A gente vai apagar o insira o texto aqui, ou vai sobrescrever, ou seja, escrever por cima, e esse texto já sairá com design, tá? Com design diferenciado aí dos demais. Vou digitar aqui, ó, Microsoft Office Word. Do jeito que está aqui, está no modo de edição, tá, gente? Ainda não está no modo final, no modo definitivo. Eu vou conseguir ver o design completo quando eu der um clique fora, tá? Quando sair a caixinha de texto, aí sim, ó, esse é o resultado do meu Word Art. Selecionando esse texto, eu vou acessar a ferramenta de desenho, que é o menu especial para a configuração desse texto estilizado chamado Word Art, tá, galera? Onde eu vou ter aqui alguns estilos de forma que vão servir, na verdade, para você trabalhar o contorno, tá? São contornos ou bordas automáticas que a gente já vai ter aqui de exemplo. Alguns, além da borda, vai te dar preenchimento. Alguns vão dar apenas preenchimento e outros vão dar borda e preenchimento, tá? Não vou usar esse modelo, é só para mostrar mesmo para vocês. Preenchimento da forma. Aqui em preenchimento da forma eu também posso escolher uma cor para preencher aí o fundo, né? O fundo do nosso Word Art. Então esse recurso serve para a gente preencher o fundo. Vocês podem ver. Também não vou aplicar nesse caso, tá? Contorno da forma vai servir para a gente aplicar um contorno personalizado, além desses exemplozinhos aqui. Efeitos da forma terão aqui vários efeitos que podem ser aplicados no texto, assim também como nós já vimos, alguns recursos para imagem são basicamente os mesmos, tá? Então eu posso escolher aqui as sombras, o tipo de sombra que eu quero colocar no meu texto, o reflexo, o brilho, as bordas. Nesse caso são bordas suaves, ficaria aqui em volta, né? Então a gente não veria muito esse efeito, até porque o fundo nesse momento é branco. O bezel também a gente não vai conseguir ver legal porque o nosso fundo é branco e esse efeito é no fundo. E a rotação 3D, para rotacionar o texto. Estilos de Word Art, galera. Aqui a gente pode mudar o estilo. A gente escolheu um dos estilos, lembra? Lá no comecinho, né? Quando a gente inseriu o Word Art, nós escolhemos o modelinho. E caso você queira mudar esse modelo, é só você mudar por aqui. Ao lado aqui do estilo do Word Art, nós vamos ter a opção de alterar a cor de preenchimento desse Word Art. Então, se a cor original não te agradou, você pode mudar aqui, tá? A cor de preenchimento, o contorno, na opção de baixo, e efeitos, tá? Esses efeitos serão aplicados diretamente no texto. Esses efeitos são aplicados no contorno, esses efeitos serão diretamente no texto, tá? E aí nós temos aí
várias opções de efeito, assim também como foi lá para o contorno do texto, tá? Brilho, bezel, rotação 3D. E aí nós vamos ter uma outra e nova opção, que é a opção transformação, tá? Que vai servir para você distorcer o texto em diversos formatos. Ok, galera? Então nós temos essas opções aí de alteração do nosso Word Art. Eu vou manter aí o original mesmo, tá? Não vou fazer muitas modificações. Vou mudar apenas a cor do Word Art. E vou colocar aqui esse efeito. Pronto. Então, para mim, já foram feitas as alterações. Feito isso, é só clicar fora e pronto. Ó, o nosso texto já está estilizado e modificado segundo o nosso desejo, tá? Caso você queira editar ou mudar a posição, é só clicar dentro, ó, vai aparecer a caixinha de texto. Você pode mudar a posição para qualquer lugar e clicando dentro você pode alterar, tá? Escrever mais informações ou tirar alguma informação aí de dentro da caixinha, tá? E também tem como você aumentar e diminuir a caixinha, como qualquer caixa de texto normal dentro do programa, ok? Beleza, galera. Dando continuidade aí na nossa matéria, nós vamos apagar aí a nossa caixinha de Word Art. É só você clicar na bordinha pontilhada, ó, e dar um delete, tá? Para remover essa caixinha da tela. Nós vamos falar aí sobre cabeçalho e rodapé do nosso Word, galera. Como é que funciona? Aqui em cima, nessa parte da folha, existe um espaço reservado. Observa que o nosso cursor aqui, ó, o famoso pisca-pisca, onde a gente vai digitar a informação, a barrinha, ela aparece embaixo desta linha, porque aqui em cima existe um espaço reservado chamado de cabeçalho, e de igual forma, lá no final, lá embaixo, nós vamos ter uma área reservada chamada de rodapé, tá? Ele já fica pré-definido, pré-configurado no momento que você configura as margens. Isso já é definido, além do espaçamento de segurança, um espaço reservado para a sua margem, e basicamente esse espaço que nós vamos ter aqui, ele vai ser reservado para esse tipo de função, tá? A parte superior para você criar um cabeçalho para o documento e a parte inferior para você inserir um rodapé. Então vamos ver aí como funciona a configuração de cabeçalho e rodapé dentro do Word. Mais uma vez nós vamos no menu inserir, vamos em cabeçalho e vamos escolher um modelo de cabeçalho, tá? Eu vou escolher um cabeçalho em branco, tá? De maneira que eu possa trabalhar do zero, ok? Onde está ali a caixinha digite o seu texto, eu vou digitar as informações, tá? E aí eu vou começar o cabeçalho, como a gente começava lá na escola, né? Rio de Janeiro, vírgula, espaço, e aqui eu poderia colocar a data e hora, tá? Deixa eu atualizar a minha data e hora aqui para fazer juntamente com vocês. Deixa eu fazer um ajuste aqui na minha data de dia 6, dia que eu estou gravando essa aula. Alterar, maravilha. E agora eu vou clicar aqui, ó, em data e hora. Observa que a gente foi para um menu especial chamado ferramenta de cabeçalho e rodapé e ficou essa área pontilhada aqui, indicando que a gente está trabalhando o cabeçalho, tá, pessoal? O conteúdo agora não será trabalhado. Vamos clicar aqui em data e hora. Aqui nós podemos escolher um formatinho de data e hora. Vou escolher esse segundo formato, vou dar um OK. Posso marcar para que isso seja atualizado automaticamente ou não, tá? Vou deixar desmarcado e vou clicar em OK. Beleza? Então tá lá, ó, puxou a data corretamente. Nessa opção não teria a hora, tá? Mas algumas opções têm a hora, como vocês podem ver.
Beleza. Vou dar um Enter. E aqui embaixo eu vou complementar com mais alguma informação, tá? Vou colocar assim, ó, curso PetroRio. Poderia colocar uma imagem, como por exemplo a logo do curso, né? O logo do curso, por exemplo. Ou por exemplo, poderia colocar um clip art, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou ilustrar com um clip art, já que eu não tenho uma imagem para colocar aqui no meu cabeçalho. Eu vou ilustrar aqui no exemplo com um clip art, tá? Então eu vou utilizar um símbolo aqui de exemplo. Então eu vou utilizar um símbolo de uma moeda mesmo, a Libra, tá vendo? Cliquei, olha lá, inseri o clip art. Agora eu vou diminuir esse clip art para não ficar grande demais. E vou só fazer um ajuste nessa imagem para ela ficar melhor posicionada, tá? Para ela ficar um pouquinho melhor posicionada em relação ao texto, clicando aqui, ó, em quebra de texto automática, através. E aí, marcando através, eu tenho a liberdade de ajustar a imagem para cá, tá vendo? A mesma coisa poderia ser feita se você tivesse uma imagem e não um clip art, tá? Você trataria da mesma forma, da mesma maneira que foi feito aqui o clip, através de um clip art. Feito isso, galera, agora a gente vai para o rodapé. Eu já coloquei aqui o cabeçalho com a data e o nome do curso, só para ilustrar mesmo, só como exemplo. E aí nós vamos clicar aqui em ir para rodapé. E aí observa que ele já foi para a parte inferior da folha, para o rodapé do nosso documento. E aqui nós vamos inserir o número da página, tá? Do nosso documento em questão. Vamos clicar em número de página, fim da página. E vamos utilizar aqui, por exemplo, o número sem formatação 3, tá? Feito isso, automaticamente ele vai inserir o número da página que nós estamos, que é a primeira página. E aí o mais interessante é o seguinte: quando a gente numera a página, as próximas páginas já virão numeradas de forma automática, beleza? Então, maravilha. Eu não vou ter mais a necessidade de numerar, porque elas já virão numeradas automaticamente. O que eu posso fazer também, e que eu vou fazer nesse caso, eu vou selecionar o número, página inicial, e vou marcar o Nzinho de negrito, tá? Para dar um destaque no número da página. E vou fazer a mesma coisa com o cabeçalho, tá? Vou selecionar e vou dar um Nzinho de negrito, tá? Nesse caso está marcando a logo também, mas não vai alterar, tá? Vou poder dar um negrito também, que não vai ter nenhuma alteração, nenhum problema. Beleza? Feito isso, gente, caso eu não tenha necessidade de fazer mais nenhum tipo de alteração no cabeçalho e rodapé, para que eu possa voltar para a folha, para a edição do nosso texto, é só eu dar 2 cliques aqui embaixo, tá vendo? E aí eu desativo o cabeçalho e rodapé. E a qualquer momento, se eu precisar ativar de novo, eu posso fazer dando 2 cliques também, tá? É um atalho que você pode utilizar para ativar e desativar o cabeçalho e o rodapé do documento, ok? Você também pode usar o botão fechar cabeçalho e rodapé. Tá certo, gente? Maravilha! Uma outra coisa que nós vamos falar aí, até mesmo para fechar nossa aula de hoje, é a ferramenta que fica lá na guia layout da página, chamada marca d'água, tá? O que seria a marca d'água? É um texto que a gente chama de texto fantasma, ou um texto com transparência, que fica no fundo do documento, e que normalmente é utilizado em documentos oficiais, tá? Alguns documentos padrão de uma empresa ou organização utilizam esse recurso, que é um texto ou uma logo aí, representativa da empresa, que ficará em transparência, ou seja, ele fica transparente do fundo, de forma que ele não atrapalhe a leitura do documento, tá? Então vamos ver aí na prática como é que funciona a marca d'água, clicando na opção marca d'água. Aqui nós temos alguns exemplos de marca d'água, como é que fica. Ele pode ter um texto ou ele pode ser uma imagem, tá? Vamos clicar em personalizar marca d'água. E aí nós vamos ter 2 opções, ó, marca d'água de imagem. E aí seria muito fácil, é só você escolher a imagem, que será a marca d'água. Ou a marca d'água pode ser de texto, tá? E a gente vai fazer uma marca d'água de texto como exemplo, beleza? Então a linguagem, o idioma é o português Brasil. O
texto a gente vai alterar, não será amostra, tá? Aqui a gente vai alterar o texto. E eu vou colocar também PetroRio. Já que eu utilizei o curso PetroRio como cabeçalho, utilizarei também como marca d'água, tá? O tipo de fonte aqui eu posso modificar caso eu queira, eu vou deixar padrão. O tamanho eu posso alterar caso eu queira também, vou deixar automático. A cor, vou modificá-la. Semi-transparente, é importante que esteja, interessante que esteja para não atrapalhar a leitura. E aqui a posição ou layout, tá? Diagonal, horizontal, eu vou usar o diagonal e vou aplicar, tá? Feito isso, ó, a marca d'água já está aqui, ela fica no centro da folha. Eu vou dar um fechar para que eu possa conferir o resultado. Olha lá, pessoal, agora o nosso documento já está com a aplicação da marca d'água. Observa que ele fica bem transparente no fundo, justamente para não atrapalhar a leitura, tá? Então vou colocar aqui um texto de exemplo, um igual hand, um texto de exemplo. Só para vocês verem aí, ó, tá vendo? É possível que você leia tranquilamente o documento sem se embolar com a marca d'água. Você consegue claramente aí ler as informações sem nenhuma dificuldade, tá ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tenham conseguido aprender e entender aí o conteúdo proposto. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos e até lá!